Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse é o canal Producena, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme e Cena de hoje vamos falar do filme do Elvis Presley. Um filme que traz a biografia, a história desse cantor tão famoso que deixou muita tristeza no coração da gente quando nos deixou e que vamos saber hoje se Elvis afinal morreu ou não morreu. No dia 14 de julho foi lançado nos cinemas o filme do Elvis Presley e hoje deve estar disponível já na HBO para te poder assistir. Eu confesso que quando saiu o trailer eu fiquei muito empolgado porque a história de um artista, uma história real, é uma história empolgante, uma história, poxa, do meio da arte, do meio da música e que mexe muito com a gente. E se ele conseguiu ser um cantor que mexeu com as massas e ser reconhecido como o rei, de forma de que quando ele morreu as pessoas não acreditaram a ponto de dizer que Elvis não morreu, poxa, é com certeza um filme fantástico de se assistir. E eu tenho a dizer que realmente é. A sinopse conta a história, o desenvolvimento da carreira do nosso queridíssimo Elvis Presley, interpretado por Austin Butler, desde a sua ascensão até o estrelato e do relacionamento complicado que ele tem com o seu empresário, o Coronel Tom Parker, interpretado por nada menos do que Tom Hanks. É uma história muito fantástica, afinal é uma história real, eu não sei até onde eles trazem o ponto realístico da coisa que realmente aconteceu, mas com certeza é a vida do Elvis Presley e é muito interessante de saber, de se desenvolver, porque é uma história com muitos acontecimentos de grande sucesso, de grande empolgação, porque afinal nenhuma carreira de sucesso surgiu do nada, né? Ela cresce, ela se desenvolve, ela passa por complicações e esse filme nos traz todas essas complicações e também as conquistas por cima de todas essas dificuldades, né? É a história do Elvis, uma história de música, uma história de paixão, uma história de persistência, de fazer o que ama e é muito fantástico de assistir. Essa é a sinopse, né? Sem ter te contado o filme, mas antes de falar sobre o filme eu quero te pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Te inscreve no canal, por favor, vai me ajudar bastante. Te inscreve aqui no TikTok, no Quai, no Instagram, assiste os shorts aqui do YouTube que vai nos ajudar bastante. Estamos em crescimento, em desenvolvimento e este é mais um dos filmes que eu trago aqui sobre biografias, né? Da última vez falamos sobre a Marilyn Monroe e há um tempo atrás falamos sobre King Richard, né? São filmes muito inspiracionais, muito motivacionais, reais e fantásticos de assistir e de te motivar de fato, é o que eles fazem. Seria muito interessante também, nessa onda que eles estamos nos trazendo esse tipo de filme, que tragam também um filme do Michael Jackson. Quem sabe ano que vem não inventem de criar essa biografia e trazer. Eu gostaria bastante, que agora a gente vai falar dele, todos os detalhes que fazem esse filme tão fantástico e apaixonante. Então, sobre o que é o filme, de que trata o filme do Elvis Presley? Obviamente, o filme do Elvis Presley fala sobre a vida desse cantor tão fascinante. De fato, ele engloba todo o desenvolvimento da carreira, como fala a sinopse, desde quando ele era... Conta um pouquinho da história dele quando ele era pequeno e como surgiu essa essência Presley de ser, o desenvolvimento, as dificuldades, né? É um filme sobre o Elvis Presley, sobre como ele se tornou tudo que ele era, qual era a essência desse cara e por que ele nos deixou um legado tão grande, por que ele nos deixou uma falta também tamanha de como ele conquistava o público dele. É um cara muito intenso. É um filme também sobre persistência, porque a gente percebe que ele não conseguiu de cara, porque aquilo que é diferente nem sempre é aceito, na maioria das vezes não é aceito de uma hora para outra de forma agradável, né? É aceito de forma diferente demais para que possamos aceitar. Então esse filme também é sobre persistência, sobre fazer o que gosta, ser o que é, o que ele gosta de ser e não o que as pessoas querem ser. A mídia, a televisão, o rádio, eles querem dar uma cara para nós, às vezes diferente do que a gente é, e o Elvis luta contra isso, para que ele possa ser o que ele é, a essência dele e não o que a mídia quer que ele se torne. E também é um filme trazido na visão do agente dele, do empresário, o Tom Parker, que é, digamos que, o pilar dessa história, né? Porque ele começa contando a história e fecha a história também, justificando de que não fui eu, Tom Parker, que matei Elvis Presley. Só que
né, o filme vai se desenvolvendo e a gente vai vendo que na verdade existem muitas motivações, né, porque é uma história real, né, o filme foi criado a partir do momento em que eles queriam trazer essa visão de que o Elvis Presley não era só um cantor fantástico, mas que existia algo por trás e que provavelmente a morte dele foi causada por causa deste empresário que forçou ele demais e era muito persuasivo, muito incisivo no que levava o Elvis Presley a extremos que acabou levando ele um dia à morte precoce. Mas enfim, isso veremos mais para frente. O filme é sobre isso. Falando agora sobre o Elvis Presley e mais especificamente sobre o ator Austin Butler. Cara, para ele atuar, para ele trazer toda aquela performance, aquele jeito, aquele gingado, aquela essência do Elvis Presley, esse ator precisou remar muito, mas ele conseguiu trazer uma essência, uma presença que de fato parece que estamos assistindo ao Elvis Presley, né? Não só por ele ter as feições do rosto, né? Toda a caracterização do personagem que foi construída em cima dele, para aparecer o Elvis Presley, ele conseguiu trazer uma interpretação muito fantástica, porque o Elvis não era um cantor que simplesmente chegava, pegava o microfone e cantava. Ele cantava com o corpo dele, com a vida, com a alma, com tudo. Ele tinha a essência Presley, que podemos chamar aqui, e que esse ator precisava trazer isso à tona, senão o filme não ia funcionar. Só que ele trouxe de uma forma tão fantástica que a gente se emociona. E assim, a gente começa a assistir no filme e vê que tem 2 horas e 40. Só que o filme flui de uma forma tão fantástica e ele consegue trazer toda essa vivência do Elvis Presley que é difícil, não, mesmo que tu clique ali para ver quanto tempo falta, eu não consegui parar para ver o tempo. Tu consegue imergir na vida do Elvis Presley realmente, e muito disso foi por conta do roteiro, obviamente, toda a construção, a edição, um conjunto de coisas, mas o ator conseguiu nos levar, ele foi Elvis Presley naquele momento, e isso foi fantástico de assistir. Mas sobre o personagem em si, e que também existiu na vida real, o Elvis Presley é um cara fantástico, é um show de músicas, de talento em todos os aspectos, um cara que a gente percebe que ele nasceu para fazer arte, ele nasceu com a essência dele e que nada pode substituir isso. Inclusive no início do filme mostra como surgiu essa essência Presley. Naquele tempo existia muito racismo e indiferença aos negros, um separatismo muito grande entre os negros e os brancos, e isso é terrível, né? Todos sabemos. Ele foi e pegou essa essência do blues cantado nas igrejas, trouxe aquilo para ele junto com o country, o rock, e construiu o que conhecemos como Elvis Presley, as canções que ele cantava. E com isso a gente pode ver que saiu aí alguma coisa única, né? Porque antes dele não houve outro como ele e depois não houve. A gente compara pessoas com Elvis Presley, mas não compara o Elvis Presley com ninguém, porque a gente percebe essa essência, essa originalidade, essa autoralidade, não sei se dá pra dizer isso, que vem só dele. E a gente consegue ver isso no filme, em toda a história, em toda a progressão, em todos os acontecimentos. E essa carreira a gente percebe que ela teve muitos momentos, porque ele começou cantando assim em lugares menores, depois começou a cantar em outros lugares, né, em outras regiões, depois ele começou a estourar, foi surgindo outras oportunidades, ele apareceu na TV, que é uma outra etapa da vida dele, até que ele teve que então ir para o exército, ficar um tempo fora, só que com isso ele seguiu conquistando, seguiu alimentando a essência dele, e depois disso ele foi para o cinema. Ele apareceu em filmes do Elvis Presley. Depois de ator, ele recobrou a sua essência como cantor, criou muitas músicas novas, enfim, teve muitas etapas, muitos momentos da carreira dele, o que justifica um filme ser tão comprido, porque tem muita história para contar. E esse era um cara também que as músicas eram sobre a vida dele. Percebe-se que cada etapa trouxe uma música nova, trouxe uma essência nova, trouxe um sentimento que é muito real. Esse é um dos filmes que a gente pode dizer que ele te põe no mundo real, numa forma onde as coisas poderiam realmente acontecer, porque de fato aconteceram, é uma história real. E a gente sente isso na pele, né? Mais uma vez dizendo, né? As histórias
reais são aquelas que mais nos identificam e mais ficam guardadas no nosso coração. Porém, ele era um cara muito influenciável pelo seu empresário, que era muito perspicaz, então conseguia conduzir ele para uma nova etapa, um novo projeto, uma nova ideia, mesmo que isso fosse bom para o Elvis Presley, de uma forma ou outra era muito mais movido por um interesse desse empresário que acabava lucrando, né, e recebendo as custas do Elvis Presley, mas que de uma forma ou de outra ele era influenciável tanto por esse empresário quanto pela fama. A fama de aparecer, eu acho que muito mais do que isso, o Elvis Presley gostava de ser o Elvis Presley, o cantor. Ele gostava daquele universo que ele criou. Gostava das fãs, porque de fato a loucura que ele gerava nas fãs dele é uma coisa de outro mundo. Porque parecia... O filme ele consegue trazer, na verdade, no início, uma coisa mais mística, mais de super-herói. O próprio Elvis diz, eu queria ser um super-herói, tirar o meu pai da cadeia. Eu queria ter poderes e ter influência sobre as pessoas. E é o que inspira ele e acaba levando a criar isso. E o filme ele traz um tom um pouquinho assim de leve dentro desse mundo dos super-heróis, colocando ele como se fosse de fato um super-herói. No início do filme ele já apresenta o Elvis como um super-herói e o nosso empresário como um super-vilão, mas enfim, ele constrói isso de uma forma muito fantástica. E isso é espelhado no poder que ele tem sobre as fãs dele. Quando ele canta, quando ele requebra, quando ele se mexe, ele consegue despertar nas fãs dele um sentimento, um desejo, uma emoção que é muito doido. A gente pensa, não, isso é coisa de filme, mas a gente vê nos vídeos originais dele que era isso que acontecia. As fãs, as mulheres, e viam a loucura vendo ele cantando lá. É por isso que ele é tão apaixonante, tão marcante, tão memorável. Por isso que Elvis não pode ter morrido, porque aquilo não era um ser humano, aquilo era um ser superior que conseguia mover as massas, era o que ele fazia. Só que ele foi se deixando muito levar por essa fama, né? Ele tinha a família, tinha a esposa dele, tinha a filhinha dele, tinha o pai, só que todos estavam envolvidos no show Elvis Presley, não na pessoa. Por muito tempo a gente percebe durante o filme que ele foi um Elvis presente na família dele, mas chegou um momento que ele se viu preso, tanto que tem a música dele que fala não sobre estar preso à fama, mas estar numa armadilha de amor, uma coisa assim, né? Só que ele estava preso a essa carreira dele, ele não conseguia mais sair, primeiro porque ele amava isso, e depois porque ele dependia, ele já não conseguia mais ter uma vida normal. É uma loucura assim que não dá para explicar, mas ele estava preso a isso, e com isso chegou um momento que ele já estava afastado da família dele, ele era simplesmente o cantor Elvis Presley. Ele se dopava, tomava ali uns remédios, uns negócios que alguns dizem que foi o que matou ele também. E até que chega a exaustão de tantos shows, porque o show dele é intenso. Poxa, o cara termina suado, sem força, sem energia, porque ele se expressa com todo o corpo, com toda a vida, com toda a emoção que vem da alma dele. E isso desgasta muito. Só que imagina o cara fazendo tantos shows, tantas vezes por semana. Se desgasta, não para, não descansa. Ele tinha que tomar a injeção do doutor sei lá quem lá para poder se reanimar e ir de novo, e não parar. E de novo por quê? A esposa dele queria que ele parasse, que ele descansasse. Mas o empresário dele queria que ele continuasse fazendo show. E assim ele é levado à exaustão, ao estresse, a um limite do corpo que acreditamos que é o que levou ele à morte. Agora falando rapidamente sobre o Coronel Tom Parker. Aquele é Tom Hanks? Gente, de onde que é Tom Hanks? Se não fosse os olhos, a boca, os detalhes, os traços característicos do rosto do Tom Hanks, a gente não saberia que é o Tom Hanks, porque eles fizeram uma maquiagem, eles mudaram o formato do rosto de Tom Hanks, né, o corpo, né, deixando ele mais gordinho, enfim, e a atuação dele, poxa, impecável. Aquele não era Tom Hanks, aquele era o Coronel Tom Parker. Aquele era uma outra pessoa que eles formaram a partir do Tom Hanks, né? Pegaram Tom Hanks e depois, bom, vamos construir um ser e vamos chamá-lo de Tom Parker. Vai ser este o empresário do Elvis Presley. Porque a atuação dele, a caracterização foi algo tão fantástico que junto com a atuação do ator ali do Elvis Presley, torna o filme, sabe, uma obra de arte.
porque foi muito fantástico a junção de todos esses elementos. Os elementos artísticos em si, por ser música, por ser atuação, tudo isso, as cores, né, eram shows, tudo isso envolve a gente de uma forma tão fantástica que não tem como não imergir neste universo da Essência Presley. Porém, esse cara, o Tom Parker, ele era um indigente, ele era um cara que não tinha registros, não era encontrado identidades e o passado dele não se sabia. E é isso que ele estava tentando fugir. Ele era um cara que vivia a vida achando alguém com quem se escorar, porque no início do filme mostra que ele fazia no circo os shows dele, só que quando ele encontrou o Elvis Presley, ele viu, poxa, esse cara é nele que eu vou me escorar, esse que eu vou levar ao sucesso e eu vou ir junto. Só que essa intenção, essa ambição dele foi o que levou à ruína também, né? Uma ruína que na verdade demorou muito tempo para acontecer, porque disse assim no final do filme que ele terminou os últimos dias desassociado à riqueza do Elvis Presley e morreu assim aos trancos e barrancos, já velho, doente, enfim. Mas é um cara ambicioso, um cara que tinha segredos, tinha dívidas e ele queria compensar com o sucesso do Elvis Presley. Portanto, ele estava ligado ao Elvis Presley, o Elvis Presley estava ligado a ele, o Elvis, todos eles estavam ligados ao show Presley. Então, mas tudo foi criado dessa forma por causa dessa ambição do empresário dele, que era, além de ambicioso, muito perspicaz, muito persuasivo. Quando o Elvis estava prestes a romper com ele, ele vinha com um outro papinho e dizia, não, sabe de uma coisa? Agora nós temos esta outra oportunidade. Imagina só, se tu fosse para o cinema e finalmente fosse um ator de Hollywood. Imagine só se você apresentasse nesse grande hotel em Las Vegas. E assim ele trazia de uma forma assim muito bem planejada, palavra por palavra, para trazer de novo o Elvis Presley para o mundo Presley, para que eles continuassem todos ligados e dependentes disso, só que numa aceleração tão grande que, de fato, quando parasse, morreria. O Elvis, no final, ele falou assim, sabia que existe um pássaro que ele não tem pernas? Pois então, ele tem que estar sempre voando. E ele tem que aprender a descansar enquanto está voando. Porque se ele pousar, que seja uma só vez, ele morre. Foi o que aconteceu com Elvis Presley. Ele voou, foi. Só que no dia que ele, na verdade, ele nem chegou a parar, né? Ele chegou ao seu limite e foi. Mas ele não podia parar, porque se ele parasse, ele morria. Tudo isso morria, todos eles perdiam. Tom Parker, então, era um cara inconsequente. Ele fazia as coisas pensando justamente, e mais ainda, nos seus interesses do que no sucesso do Elvis Presley. Na verdade, o sucesso do Presley era a permanência dele nesse mundo estável, onde ele estaria bem, longe de dívidas, longe de problemas e longe de pessoas procurando saber quem de fato ele era, que a gente não descobre, né? A gente não descobre o passado dele, a gente não sabe, acho que ninguém sabe na real, mas que ali ele estaria seguro, no mundo Presley. Tanto que, né, foi culpado, como eu falei no início, da morte do Elvis Presley. Foi descoberto depois toda essa pressão que ele dava em cima do cantor e que isso, imagina, o cara que todos amavam morreu e se descobre que esse cara era o culpado por tanta pressão, tanto abuso financeiro, porque ele ficava com 50% do que o Elvis recebia. É um cara que de fato merecia no mínimo uma culpa e que foi considerado culpado, enfim, né, desassociado de toda a riqueza e acabou vivendo os últimos dias dele de forma precária, né? Porque, poxa, não importa se a gente começa bem, a gente tem que terminar bem. E isso a gente aprende também com a vida do Tom Parker, este empresário danadinho que podia ter nos deixado o Elvis até hoje, né, vivo e saudável. Porque se fosse hoje, em 2022, ele teria 87 anos. Teríamos ainda o Presley conosco. Para fechar então a história do nosso querido Elvis Presley, essa é uma história comprida, cheia de fases, cheia de momentos de altos e também de baixos, uma história dinâmica que foi construída e mostrada de forma dinâmica. Por mais que sejam 2 horas e 40 de filme, são 2 horas que a gente não percebe, não sente, porque a gente de fato entra no filme, entra na história. Porque eu nem era nascido no tempo do Elvis Presley, eu nasci depois, mas mesmo assim eu já ouvia falar e hoje ainda ouvo falar, né? Eu não presenciei esses acontecimentos tão fantásticos que o Presley trouxe para nossa sociedade, para este mundo, mas eu consigo sentir e perceber como se eu
tivesse estado nesse tempo, né? Como se eu tivesse sentido e essas emoções que ele trouxe na íntegra, né? Foi algo maravilhoso, um show de persistência, de cores, de roupas, né? A caracterização toda dele, o gingado, toda aquela liberdade criativa e artística é algo que contagia a gente e faz com que seja tão fantástico, tão maravilhoso, junto com uma persistência, né, de ser aquilo que ele queria ser e não o que os outros queriam que ele fosse, o que a mídia queria tornar ele, né? Ele era um cara que tinha uma mensagem para passar e ele efetivamente passou, se esforçou para isso e conseguiu, tanto que chegou um momento que ele dizia, poxa, eu não tenho mais sonhos. O que eu deixei para as pessoas? O que eu fiz? Olha só, lembramos dele até hoje, tanto que existem vários sósias do Elvis Presley, pessoas que se vestem, que cantam, que ganham dinheiro por parecer o Elvis Presley, por parecer o nosso herói que não morreu, mas continua vivo em nós. Uma história também que mostra o resultado da soma do blues com o country, o rock, que trazem essa coisa tão original que é a essência Presley, que ele fazia inicialmente para a família dele, porque ele queria garantir que a mãe dele não vivesse na pobreza, queria tirar o pai dele da cadeia, conseguiu, tirou o pai dele e viveu uma vida excepcional, que podia ser um pouco melhor, mais aproveitada se ele não fosse tão ambicioso, porque depois da família ele começou a fazer isso pelos fãs, pela loucura que ele gerava no público dele, e ele amava isso, só que o que ele tanto amava acabou matando ele. E o final, que é justamente sobre isso, sobre a morte dele, traz de forma emocionante um trecho de, se não me engano, foi a última apresentação dele real, né? Um vídeo gravado lá em 1977, quando ele morreu e ele fez o seu último show com toda... Ele já não conseguia, já estava cansado, exausto, né? Ele tinha dificuldade para respirar, para se expressar, mas quando ele cantava, meio que tudo sumia. E ele cantou com força, com paixão, como ele sempre fazia, nos deixando, poxa, eu confesso que caiu uma lágrima ou duas naquele momento e conseguiu fechar com muita emoção e sensibilização toda essa história, porque ele construiu uma história, a história dele, e deixou um legado para todos nós. Mais uma vez, desses heróis da realidade que persistem na sua história, na sua essência, e quando morrem, não morrem de fato. Ficam para sempre conosco, perpetuando em cada coisa que nós criamos. Criamos baseado em Elvis Presley, criamos baseado em tantas pessoas que insistiram e deixaram seu nome na história. Então esse é um filme bom, filme ruim, um filme regular. Eu não posso nem colocar ele como um filme bom e acho que nem muito bom. Ele tem que ir acima disso porque ele passa uma das essências mais fantásticas e genuínas que eu já vi, né? É um filme que vale a pena ver, rever, se emocionar e sentir. E se para mim foi emocionante, imagina para quem é daquela época, para quem viu Elvis Presley na televisão, para quem escutou os LP, aqueles discos gigantes do Elvis Presley, é muito mais emocionante e traz toda aquela, como é que é, nostalgia daquele tempo, mas que também vale para os dias de hoje. Afinal, as letras dele são sobre a vida dele, vida que nós conseguimos também nos identificar e trazer para a nossa. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, porque eu sei que você já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo. Me indica filmes que eu quero poder assistir. Obrigado também, porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.